A paz do Senhor Jesus a todos. Bem-vindos ao canal Diaconia da Palavra. Eu sou o presbítero Renato Pletz. Neste canal temos vídeos de dicas de leitura, estudos bíblicos, biografias, curiosidades e muito mais. Quem foi Charles Fox Parham? Ele nasceu em Muscatine, Iowa, em 4 de junho de 1873, nos Estados Unidos. Sua mãe era uma cristã devota, como muitos de seus contemporâneos. Ele teve graves problemas de saúde. Ele nasceu com um pé torto quando era bebê. Ele contraiu uma infecção viral que o deixou fisicamente debilitado. Sua família mudou-se para o Kansas em 1878, onde aos 9 anos ele teve febre reumática. Isso o deixou em uma condição física ainda pior. Foi durante esse período que ele sentiu pela primeira vez um chamado para o ministério. A mãe de Parham morreu em 1885, o que foi um golpe devastador para ele. Ele prometeu que haveria no céu e optou por se converter logo após sua morte, e foi salvo em uma reunião evangelística da igreja congregacional. Ele se juntou a uma igreja metodista local e começou a ensinar na escola dominical. Em 1888, aos 15 anos, ele começou a realizar cultos evangelísticos. Em 1890, Parham foi para Southwest Kansas College. Ele ainda estava lutando contra ataques graves de febre reumática. Embora seu plano inicial fosse estudar teologia, ele mudou para a medicina. Em 1891, ele ficou debilitado por um ataque muito grave de febre reumática. Ele pensou que poderia morrer. Ele sentiu que Deus perguntou se ele estava disposto a ir e a pregar. Ele se arrependeu por não seguir a Deus e foi curado. Deus também o curou o seu pé torto. Parham ficou em chamas pela verdade da cura divina. Ele começou a estudar cura e o ensino da santidade wesleyana. Em 1893, ele deixou a escola e se tornou pastor interino de uma igreja metodista perto de Lawrence, Kansas. Ele deixou aquela igreja em 1895 e se tornou um ministro independente, principalmente ensinando sobre cura e orando pelos enfermos. Casou-se em 1896 com Sarah Ella. Em 1898, Parham visitou John Alexander Dove em Chicago. Ele ficou tão impressionado com as curas que fundou uma casa de fé curadora chamada Bethel, em Topeka, Kansas. O casal também começou a publicar um jornal de santidade chamado Fé Apostólica. Em 1900, Parham visitou vários centros religiosos de santidade. Ele passou 6 semanas na comunidade de santidade de Frank W. Sandford, em Shiloh, Maine. Ele também visitou o D.L. Moody, em Chicago, a igreja de A.J. Gordon, em Boston, Massachusetts, e A.B. Simpson, em Newark, Nova York. Muito do movimento de santidade foi focado em um grande derramamento do Espírito Santo no tempo do fim. Ele ouviu histórias de pequenos surtos de línguas entre os alunos da comunidade de Sandford em julho de 1900.
Ele acreditava que o dom de línguas capacitaria os missionários para a grande colheita do fim dos tempos. Parham voltou para Topeka e se comprometeu a abrir uma escola bíblica onde os alunos pudessem ser ensinados a buscar a presença do Espírito Santo de uma maneira mais ampla para cumprir um chamado missionário. Em setembro de 1900, Parham encontrou Stones Folly. Era um castelo com 2 torres que foram construídas e depois abandonadas. Ele estava vazio por cerca de 10 anos. Parham e um grupo de cerca de 40 alunos, seus cônjuges e filhos, viviam e trabalhavam na escola. Eles montaram uma das 2 torres como a torre de oração e oraram 24 horas por dia nesta torre. O prédio estava velho e as condições de vida eram difíceis. Em 1901, Parham fez uma viagem e incentivou seus alunos a pesquisar as Escrituras em busca de evidências do Espírito Santo. Quando ele voltou, eles decidiram que falar em línguas era a evidência. O foco era a crença de que as línguas eram um dom para uma língua específica, que seria dada para as atividades missionárias. Xenoglossalalia versus glossalalia, que é um dom geral de uma língua desconhecida. Eles começaram a buscar a Deus para esse derramamento, e eles experimentaram. Agnes Osman falou no que se acreditava ser chinês por 3 dias. A notícia correu rápido e vários ministros de área receberam oração para receber esse presente. Os Parham foram forçados a deixar o castelo quando alguém assumiu o prédio. O grupo mudou-se para Kansas City, mas sua mensagem não foi aceita. Parham realizou uma reunião de avivamento em Eldorado Springs, Missouri, um centro de fontes termais locais, onde as pessoas vinham fazer a cura da água. A senhora Mary A. Arthur, que estava visitando as fontes com várias doenças, foi às reuniões de Parham e pediu-lhe que orasse por ela. Ela foi curada de seus problemas, incluindo cegueira de um olho. A senhora Arthur convidou Parham para pregar em sua casa em Galena, Kansas, no outono de 1903. Os cultos duraram meses. Milhares de pessoas compareceram às reuniões. 1000 pessoas foram curadas. 800 aceitaram a Jesus como Salvador. Várias igrejas foram abertas em redor de Houston, Texas. Em 1905, Parham abriu a Escola Bíblica de Houston. Apesar de segregado, contou com a presença de William Seymour, um evangelista negro da santidade. Ele teve permissão para sentar do lado de fora da sala, enquanto Parham ensinava, e ele ouvia por uma fresta na porta. Seymour levou o ensino para Azusa Street em Los Angeles, onde um avivamento eclodiu. Seymour convidou Parham para as reuniões para ajudar a supervisioná-las. Mas ele ficou horrorizado com a mistura interracial e o emocionalismo que sentia estar fora de controle. Parham deixou as reuniões criticando Seymour e os envolvidos no derramamento da rua Azusa. O pentecostalismo estava tomando conta de uma onda dramática. Entretanto, em 1906, havia de 8 a 10 mil membros das igrejas pentecostais que Parham havia estabelecido. Parham era um forte defensor do britânico-israelismo ou do anglo-israelismo, que ensinava que a Grã-Bretanha era o lar geográfico das tribos perdidas de Israel.
Em algum momento ele escreveu um panfleto intitulado Rainha Vitória, herdeira do trono real do rei Davi. Esse ensino apoiou as visões segregacionistas de Parham sobre a superioridade espiritual das raças brancas e o seu chamado especial de Deus para cumprir seu plano para o mundo. Parham decidiu visitar Zion City, Illinois, em 1906. John Alexander Dovey ficou incapacitado devido a um derrame, e a cidade estava sendo administrada por Wilbur G. Voliva. Parham visitou Zion City como um centro de avivamento maduro para o evangelho do pentecostalismo. Dovey e Voliva se opuseram ao ensino de Parham sobre as línguas. Embora ele tenha conquistado muitos convertidos, ele não conquistou a cidade da maneira que esperava. Em 1907, Parham foi preso por má conduta sexual, mas todas as acusações foram retiradas devido à falta de provas. Os oponentes acreditavam que ele era culpado, e os apoiadores acreditavam que ele havia sido incriminado. Voliva garantiu que a controvérsia fosse mantida para o público, e a influência de Parham diminuiu. Também havia uma controvérsia doutrinária crescente no movimento pentecostal, que levou a várias divisões. Parham se havia como o líder desse movimento, mas outros não concordavam, e a maioria das igrejas pentecostais não estavam sob sua direção. Há algumas evidências de que Parham, que sempre foi um segregacionista, se envolveu na Ku Klux Klan. Esta é uma afirmação que a sua família nega veemente, e acredita que ele ofereceu o evangelho a qualquer grupo que quisesse ouvir. Os últimos anos de vida de Parham foram vividos em Box Springs, Kansas. Ele se mudou para lá em 1909. Em 1910, Parham escreveu 2 livros. Surpreendentemente, Parham tornou-se membro da loja maçônica local, algo que a maioria dos grupos de santidade se opunha firmemente. Ele continuou a pregar sobre o pentecostalismo e trabalhar como evangelista. Parham viajava constantemente para as igrejas pentecostais e desmaiou durante uma visita a Temple, Texas. Ele morreu em 29 de janeiro de 1929, aos 56 anos. Sua família, temendo que alguém danificasse seu túmulo, enterrou-o com uma pequena lápide, que nem mesmo incluía o seu nome. Anos depois, um memorial foi erguido por amigos. Em 1930, a esposa de Parham escreveu uma biografia intitulada A Vida de Charles Fox Parham, fundador do Movimento da Fé Apostólica. E também publicou mais tarde sermões de Charles F. Parham. O legado de Parham é certamente misto. Muitas pessoas conhecem o nome de William Seymour e Azusa Street, mas poucos conhecem o papel de Parham como a centelha que lançou o movimento pentecostal. Ele era um homem disposto a dar um passo de fé, onde poucos outros haviam ido antes. Ao fazer isso, ele ajudou a mudar o mundo.